Olá, meus irmãos, estamos aqui novamente para estudarmos a palavra do Senhor, para crescermos no conhecimento daquele que nos criou, nos redimiu, nos encaminha no processo de santificação e nos receberá na glória. É o conhecimento de Deus. E eu quero, nesta parte da semana, de hoje até sábado, estudar exatamente isso. O que Deus conhece de nós, o que nós conhecemos dele, o que nós precisamos conhecer dele e quais são os benefícios, de se conhecer Deus. Então nós vamos estudar sobre este exercício de santificação. Primeiro, então, nós vamos estudar agora, de acordo com a devocional feita pelo presbítero Diego na manhã de hoje, os céus declaram a glória de Deus, mostrando que a criação mostra todo o conhecimento que Deus tem e que Deus passa esse conhecimento para os homens. Um dia discursa outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Então são coisas maravilhosas. Deus não guarda para si, o conhecimento, mas nós vamos ver como ele compartilha este conhecimento para todos nós, aqueles que ele ama e salvou. Vamos lá então. Os corações humanos são sondados por Deus. E agora? Deus sonda o meu coração? Deus me conhece? Por que será que Deus faz isso? Isso é benéfico? Isso é ruim? Nós precisamos saber, irmãos, que Deus conhece tudo. Depois nós veremos os benefícios disso. Mas Deus conhece tudo. Deus esquadrinha os nossos corações. A palavra usada é esquadrinhar, ele coloca as medidas certas, ele conhece cada ângulo, ele conhece cada detalhe da nossa vida. Veja, primeiro livro das Crônicas, capítulo 28, versículo 9, Davi chama Salomão para passar para ele o reinado, o trono de Israel, e em primeiro livro das Crônicas 28, versículo 9, um conselho e um aviso. O conselho é o conselho de pai para filho, e o aviso é para o filho seguir esse conselho. Então diz assim: Tu, filho meu, Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o de coração íntegro e de alma voluntária. Este é o conselho. Agora vem a obrigação, o aviso. Porque o Senhor esquadrinha todos os corações e penetra todos os desígnios do pensamento. Se o buscares, ele deixará achar-se por ti, e se o deixares, ele te deixará para sempre. Salomão, presta atenção. Conhece o Deus de teu pai. Será que os nossos filhos conhecem o nosso Deus? E depois ele diz: Salomão, agora um aviso, hein? Não se esqueça que Deus esquadrinha os seus sentimentos e os seus pensamentos. Deus sabe o que eu sinto, como sinto, se é um sentimento forte, se é um sentimento fraco, se é um sentimento verdadeiro, se é um sentimento enganoso. E daí ele vai e esquadrinha também o que eu penso. Se é um pensamento bom, se é um pensamento puro. Ou seja, Deus é onisciente, ele conhece todas as coisas. Jeremias 17:9 diz assim, Jeremias 17:10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto de suas ações. Deus conhece a origem de todos os nossos sentimentos e atitudes. Ele conhece, ele sabe. Então, não podemos esquecer disso, não podemos esconder de Deus nenhum sentimento impuro. Não podemos esconder de Deus nenhum pensamento que venha nos derrubar, que seja uma queda para as nossas vidas. Mas Deus faz um outro alerta. Deus sabe onde os pecadores não arrependidos se escondem.
Não dá para fugir de Deus. Ele conhece tanto os nossos sentimentos quanto as nossas atitudes e os nossos esconderijos. Jeremias 23, 24 diz assim: ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Como que alguém vai se esconder de mim? Como que um pecador não arrependido vai conseguir se esconder de mim? Eu encho a presença, a onipresença de Deus, eu encho todos os céus e toda a terra. Ninguém consegue se esconder de mim. Amós 9:3 diz assim: se esconderem no cume do Carmelo, de lá buscá-lo-ei, de lá os tirarei. E se dos meus olhos se ocultarem no fundo do mar, de lá darei ordem à serpente e ela os morderá. Mostrando que Deus sabe onde os pecadores não arrependidos se escondem e corrige. Isso traz para nós um alerta, cuidado com os pecados, cuidado com o não arrependimento, e também traz para nós um sossego, uma tranquilidade, um consolo. Aqueles que pecam contra nós são achados por Deus. Aqueles que erram contra nós, eles são achados por Deus. A melhor coisa que tem é deixar na mão de Deus como nosso vingador. Ele diz isso em tantas passagens das Escrituras, não é? Então, ele é o nosso vingador. E por ele ser o nosso vingador, temos que tomar cuidado para confessar os nossos pecados. Em último lugar, diz: Deus sabe o que o coração aflito está precisando. Deus conhece os nossos corações, ele esquadrinha os pensamentos, sabe o que é bom, sabe o que é mal. Deus conhece os lugares onde os pecadores não arrependidos se escondem. E agora algo reconfortante. Deus conhece, ele sabe o coração aflito, o que ele está precisando. Romanos capítulo 8, versículo 27. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele está falando do aflito que é separado por ele por amor. Ele conhece a nossa aflição, ele manda o Espírito Santo, que é ele mesmo, sondar os nossos corações. Interceder por nós é o que diz o versículo anterior a este, né? Que o Espírito Santo nos assiste na nossa fraqueza. Queridos, Deus sabe, Deus conhece profundamente cada um dos seres humanos, tanto os bons, os salvos, quanto os maus. Deus procura, mas ele já sabe onde eles estão. Deus vai atrás do pecador, tanto para levar a serpente do mar para morder o pecador, quanto para dizer: Adão, onde estás? Ou para dizer a cada um de nós: por que você está escondido? Eu estou aqui. Vamos conversar. Confesse os seus pecados. Eu perdoarei. Deus conhece tudo. Deus conhece tudo. Que isto traga para nós alegria, conforto, esperança. Deus conhece os nossos inimigos e Deus procura os nossos inimigos. Pode transformar os nossos inimigos em aliados, em irmãos, como fez com o fariseu Saulo, transformando em apóstolo Paulo, como pode destruir os nossos inimigos, como fez com Herodes. Deus é Deus. E Deus conhece, sabe todas as coisas. Graças a Deus por isso. Agradecemos, ó Deus, o teu infinito amor por nós. Agradecemos porque nada foge aos teus olhos e ao teu conhecimento.
Agradecemos porque o Senhor conhece cada um de nós, conhece as nossas fraquezas e conhece o nosso arrependimento. Agradecemos porque o Senhor conhece os inimigos da fé e o Senhor sabe como encontrá-los e como transformá-los em irmãos, como fez com Paulo, ou então destruí-los, afastá-los de uma vez por todas. Louvado seja o teu nome pelo teu infinito conhecimento. Para a tua honra e glória seja a nossa vida. Amém. Grande abraço, queridos, e até amanhã para conhecermos um pouquinho mais sobre o conhecimento de Deus.